Combatente do canote da guerra. Está circulando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que destinaria 2% do PIB, Produto Interno Brasileiro, às Forças Armadas, ao orçamento de defesa. Atualmente a gente gasta mais ou menos 1,4, 2,0 seria, bastante interessante. Poucos países do mundo gastam isso, essa que é a verdade. É inclusive o percentual recomendado pela OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Aqui no Canote da Guerra, nós sempre defendemos que o Brasil precisa ter um sistema de defesa robusto. Tem que ser a melhor defesa do continente, eu sempre falei isso, e com capacidade estratégica. Nós temos que ter uma capacidade aí de nos defender, contra futuras incursões aí de grandes potências, principalmente, eu falo sempre, nos portos. Se fecharem os nossos portos, a nossa economia, o nosso país quebra. Então, sob esse ponto de vista, é atrativo, é interessante 2% do orçamento em defesa. O problema é que uma boa parte desse dinheiro hoje em dia vai para compras de material no exterior. Eu cito aí blindados que a gente compra, obuseiros autopropulsados, até Jeep. Olha, se for aumentar o gasto público para a gente comprar coisa no exterior, que está exportando, nós estamos exportando empregos, essa é a verdade. Então é melhor deixar como é que está. Se for para investir de uma forma muito ruim, porque a gente vai começar a mandar dinheiro lá para fora para comprar insumos que, se nós tivermos um problema hoje em dia, provavelmente será com as mesmas potências das quais nós compramos esse material aí, que não fornecerão peças de reposição. Eu cito sempre o exemplo dos mísseis Exocet da Argentina. A Argentina comprou mísseis Exocet da França, o dia que ela precisou, a França cruzou os braços. Então aí não vale a pena. Se for para isso, se for para comprar material, então deixa como é que está atualmente, que não vai resolver. Pelo menos a gente vai gastar menos. Nós vamos continuar com insegurança, mas a gente vai gastar menos. Dá para gastar esse dinheiro com outras coisas mais úteis, saúde, educação, segurança pública, etc. Eu acho que essa PEC ela precisa ser modificada no sentido de amarrar esses gastos. Esses gastos extras precisam estar atrelados ao desenvolvimento da indústria de defesa do Brasil. Eu acho simplesmente ridículo, não tem outra palavra, a gente está importando jipes e caminhões aí de fora, quando uma empresa como a Vibraz, que a Ingesa nunca sai da minha cabeça, uma empresa como a Vibraz, que fabrica um sistema de foguetes excelente, que é o Astros, ela poderia tranquilamente fabricar caminhões, jipes, o que quer, até obuseiros aqui no Brasil. Então não faz sentido essas compras no exterior. Eu não vejo isso daí como uma coisa boa para o Brasil. Se for aumentar o gasto de defesa para mandar dinheiro para os Estados Unidos, para a França, para o Reino Unido, para a Alemanha, para esses países aí, então deixa quieto. Continua como é que está hoje em dia, porque vai ser uma coisa pífia. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro aí com coisas que não são necessárias à defesa do Brasil. Então eu penso que nós precisamos realmente rearquitetar todo o arcabouço de defesa brasileiro. Precisa ser incentivado o crescimento da indústria de defesa nacional. Nós precisamos colocar projetos e encomendas para essas indústrias. Se não tiver projeto nacional, nós podemos comprar a patente de um projeto no exterior e fabrica aqui. Essa é a verdade. Pode fazer até uma parceria para fabricar aqui, eu não vejo problema, desde que, lógico, a proposta seja muito bem analisada, mas nós aumentarmos pura e simplesmente os gastos, sem já ter uma meta definida, um objetivo definido, sem a coisa estar muito bem clarificada, aí não tem condições de ser dessa forma. Eu peço aos deputados e senadores que estão envolvidos aí, na votação dessa PEC, que tenham esse critério, de amarrar os gastos adicionais ao desenvolvimento do parque industrial militar brasileiro. Porque nós temos esse exemplo do que está acontecendo aí na Ucrânia. A Ucrânia abriu mão da sua indústria de defesa e nós estamos vendo o que a Rússia está fazendo com ela. Então, eu acho que não tem outra saída. É necessário efetivamente amarrar esses gastos, condicioná-los. Nós precisamos de uma arquitetura legislativa que amarre bastante
os gastos da indústria, os gastos militares no Brasil. É inadmissível um caso, por exemplo, daqueles Mi-35 que nós compramos, usamos praticamente 10 anos o helicóptero e depois aposentamos. Isso não tem condição de fazer de forma alguma. Precisa haver um escrutínio muito grande aí dos órgãos públicos nos gastos com relação à defesa, porque é uma das coisas mais importantes do Brasil. Se você perder a defesa, você perde a soberania. Se você perder a soberania, o país deixa de existir, né? Nada disso, nada mais terá sentido. Então, acho que é necessário ter muito critério nessa área. Por outro lado, também, eu acho que a sociedade ela precisa ter uma participação maior nesse aspecto. Nós vamos cobrar aí, né, os nossos representantes, os nossos parlamentares, no sentido deles terem uma participação maior na defesa do Brasil. Eu acho que o projeto mais importante hoje em dia é o do submarino nuclear. Esse projeto não pode morrer de forma nenhuma, é um projeto extremamente estratégico para o Brasil, é o submarino que garantiria aí, né, a segurança das nossas costas. Eu acho que o Brasil ele precisa hoje partir para o submarino nuclear, mísseis antinavio de longo alcance e um sistema de satélites próprio. Nós precisamos ter comunicações em todo o território nacional, comunicações encriptadas, seguras e perenes, tá? O país precisa pensar nisso e, lógico, desenvolver aqui a indústria de defesa, mas é para ontem já, é para ontem, essa é que é a verdade. Vejo muita gente que fala assim, comandante, mas nós temos a Embraer que exporta jatos, aqui sim, meu amigo, a Embraer exporta jatos e nós importamos jipes. Isso não pode acontecer de forma alguma. O saldo não é bom, é um fato. Tudo que a gente importa em termos de defesa, nós nos colocamos na dependência de países estrangeiros. É um fato, a gente depende. Você importou, você deixou de fabricar aqui, né? Aquele emprego que poderia ser aqui, ele está em outro lugar do mundo aí, né? E se tiver uma situação de conflito internacional, se o Brasil entrar numa situação de conflito, nós vamos sofrer embargo, sem dúvida, e esse equipamento vai ficar abandonado. Então isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então acho que a condição sine qua non para se aumentar os gastos de defesa no Brasil é exatamente amarrar em termos legislativos, né, esses gastos ao desenvolvimento do parque industrial militar brasileiro. Nós precisamos construir toda essa arquitetura, nós temos que ter a nossa mentalidade voltada para a construção desse arcabouço de defesa. Infelizmente, o Parque Industrial Militar do Brasil, que já foi um dos maiores do mundo, hoje é pífio, né? Fato, é pífio. Nós importamos muita coisa que eu penso que não tinha efetivamente, né, necessidade de fazê-lo. E outra coisa que a gente tem que começar a pensar também é que, dada a cobiça que outras potências têm na nossa Amazônia, nós vamos dominar todo o ciclo de produção do nosso armamento. Então não adianta só ter a indústria de defesa. Nós vamos pensar também nessa cadeia logística aí que abastece a indústria de defesa e robustecê-la, fortalecê-la. Então, eu penso assim, é saudável, né, aumentar os gastos de defesa do Brasil, gastar 2% do PIB? Sim, não tenho dúvida, é necessário, é importante, né? Desde que esse dinheiro seja aplicado aqui no nosso país.